existia forró, não existia som pro pessoal dançar, que hoje agora tudo é som. Antigamente era só zabumba, vivo, a outra tradição que tinha era concertina nos casamentos, violão, tocador de viola, era isso que existia. Aí pronto, aí o pessoal só se dividia só de fogo de roda, rezando novena com procissão. Quando terminar aquela procissão, vamos fazer uma brincadeira de fogo de roda. Alô, ouvinte! Olá, você que nos ouve na Rádio FRJ e nas plataformas de podcast. Estamos de volta com Levante Sua Voz, programa quinzenal do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social. Aqui você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo. Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou a Mônica Mourão. Aqui quem fala é a Gisele Mendes e o Levante Sua Voz já começou. Contra todas as violações, contra todas as opressões, levante a sua voz. Caiana dos Crioulos é um território quilombola localizado na zona rural do município de Alagoa Grande, no agreste da Paraíba. É um dos patrimônios culturais do estado, com forte presença de manifestações populares como o samba de coco e a ciranda. Caiana está a apenas 122 quilômetros da capital João Pessoa, mas bem distante das capitais quando o assunto é acesso à internet. Caiana é um dos pedaços do Brasil onde a conexão à internet é praticamente inexistente. E quando existe, é cara e com sinal instável. Isso num contexto em que o acesso à internet se tornou crucial para as nossas vidas. Em outubro de 2020, 49% dos usuários de internet no Brasil já trabalhavam remotamente. 64% acompanhavam transmissões de áudio ou vídeo em tempo real, as famosas lives, e 72% buscavam informações relacionadas à saúde na internet. Nesse cenário, não é difícil perceber a falta que uma conexão de qualidade faz. Basta olhar para o índice recorde de abstenção no Enem. No ano em que as aulas foram transferidas para um ambiente virtual, demandando equipamento e uma conexão de internet minimamente estável, mais da metade dos inscritos não fizeram a prova que dá acesso às universidades brasileiras. A gente pode olhar também para as filas quilométricas nas agências da Caixa Econômica, com pessoas em busca de informações sobre auxílio emergencial. É impossível não notar que essas pessoas têm cor, gênero e classe. Abarrotadas nas filas, mulheres negras e pobres aguardavam sua vez de ter acesso à renda emergencial, disponível apenas para aquelas que pudessem se cadastrar em um aplicativo. Dados da Gênero e Número mostram que as empregadas domésticas, categoria formada majoritariamente por mulheres negras, foi a segunda categoria de trabalhadoras mais beneficiadas pelo auxílio emergencial. O relatório Direito à Comunicação no Brasil, elaborado anualmente pelo Intervozes, traz essa e outras violações ao direito à comunicação no ano da pandemia. São 10 artigos que abordam temas como o avanço das Big Techs sobre a educação e o estrago feito pela desinformação no momento em que vidas dependiam do acesso à informação confiável e de qualidade. O relatório também denuncia do desmonte da comunicação pública ao crescimento das tecnologias de vigilância e policiamento preditivo, uma prática de segurança pública que consiste na indicação de futuras e prováveis cenas criminosas com base em análise de dados. No episódio de hoje, vamos dar um panorama do relatório, mas sem spoiler. O link para acessar os artigos vai ficar aqui na descrição do programa e a gente recomenda muito que vocês cliquem lá e leiam o material. O Brasil nunca foi um país seguro para jornalistas e comunicadores, mas nos últimos anos a situação piorou bastante. Em 2020, o número de casos de ataques a veículos de comunicação e jornalistas cresceu 105% em relação a 2019, quando esse número já havia aumentado em 54%.
O presidente Jair Bolsonaro tem sido o principal agressor dos jornalistas e veículos de mídia. Em 2020, ele foi autor de mais de 40% das agressões registradas pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. A presidente da FENAGE, Maria José Braga, em entrevista disponível no YouTube, ressalta que a violência contra a imprensa é parte do modus operandi bolsonarista. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem sido reiteradamente violento com os jornalistas e com os meios de comunicação. Isso demonstra que ele não tem apreço pela democracia, por um dos pilares da democracia, que é a liberdade de imprensa, e não respeita os profissionais jornalistas. Agora, no entendimento da Federação Nacional dos Jornalistas, os ataques frequentes do presidente à imprensa e aos profissionais, eles fazem parte de uma tática. Não é só o fato dele ter ficado descontente com uma informação jornalística que foi veiculada e que desabona seu governo ou sua família, não é nada disso. Agredir jornalistas e agredir a imprensa para o Jair Bolsonaro é uma forma de desviar o debate público. Sempre que ele não tem respostas a dar à sociedade, e isso é muito frequente, já que o seu governo tem cometido muitos atos em desfavor do povo brasileiro, sempre que ele não tem resposta, ele agride o jornalista ou agride indistintamente a imprensa e tenta desviar o foco do debate dessa forma. Para nós, isso é uma tática para não dar as respostas que a sociedade brasileira está pedindo. Além disso, é também tática para descredibilizar a imprensa e fazer com que grande parte da sociedade, em especial os seus seguidores, continuem buscando informações somente nas bolhas bolsonaristas. Ou seja, que grande parte da sociedade não tem acesso à informação jornalística para continuar acreditando nas mentiras que são divulgadas pelas bolhas bolsonaristas. No ranking mundial da liberdade de imprensa, elaborado pela Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil caiu 4 posições em 2020, passando a ocupar o 111º lugar entre 180 nações. O país agora faz parte da Zona Vermelha, ao lado da Bielorrússia, Turquia, Índia, Palestina e outros 45 países. A empresa Brasil de Comunicação, a EBC, não ficou de fora da lista de violações à liberdade de imprensa. Em 2020, 76 casos de censura foram denunciados na EBC. O cerceamento a pautas e temas que desagradam o governo federal é parte da estratégia de enfraquecimento e desmonte da comunicação pública. Em março desse ano, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou em incluir a empresa no PND, o Plano Nacional de Desestatização. Decidimos que a EBC vai entrar no PND. Provavelmente na próxima reunião agora da terça-feira, o banco, o BNDES, vai contratar uma consultoria. Depois da consultoria nós iremos receber os estudos que virão. Os estudos que serão feitos vão apontar os modelos, mostrar impactos e consequências de uma possível desestatização. Em outras palavras, o governo quer privatizar a comunicação pública, o que, para começo de conversa, é inconstitucional. Mas o que esperar de um governo que tem na desinformação uma de suas principais armas? Ou nos ataques à imprensa, a tática perfeita de fuga dos questionamentos? Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Ó. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Ali. O direito à comunicação também foi impactado negativamente em outros aspectos, de acordo com o relatório do Intervozes. Mundo afora, os governos implementaram medidas para conter e rastrear as contaminações por Covid-19, lançando mão do vigilantismo e colocando em risco o direito à privacidade de suas populações.
No Brasil, cerca de 20 estados firmaram um acordo com a empresa In Loco para monitorar, por meio do uso de aplicativos, a localização das pessoas. Esses acordos levaram à produção do mapa de isolamento social, que foi descontinuado em 23 de março desse ano. A vigilância também esteve presente nos planos de governo apresentados pelos candidatos a prefeituras nas eleições municipais, que aconteceram em novembro do ano passado. Muralha digital, cercamento eletrônico da cidade, siricâmeras e de olho na rua foram alguns dos nomes que batizaram programas e ações na área de segurança pública que colocam as tecnologias de informação e comunicação a serviço de uma política vigilantista, de segregação e de controle. Um levantamento do Instituto Igarapé já apontava a aplicação de reconhecimento facial por polícias, guardas civis e outros órgãos em 30 cidades de 16 estados brasileiros. Esse fenômeno deve crescer consideravelmente, tendo em vista que, dentre os 26 prefeitos de capitais empossados em janeiro de 2021, 17 apresentaram propostas que preveem o uso de tecnologias na segurança pública. Num país já caracterizado pela materialização de lógicas racistas na segurança pública, como é o caso do Brasil, a legitimação do vigilantismo nos espaços urbanos tem como uma das principais consequências o agravamento de práticas racistas, como a identificação e prisão de pessoas negras que não tenham cometido qualquer crime. Um caso emblemático nesse sentido ocorreu em janeiro de 2020, no Rio de Janeiro, quando Vitor Mendes e Leonardo Nascimento foram, entre aspas, confundidos por câmeras de vídeo monitoramento e presos. A gente sabe que de confusão esse caso não tem nada, né? Só nesse episódio já falamos das desigualdades de acesso à internet, do desmonte e da possível privatização da comunicação pública, da violência contra jornalistas e comunicadores, das ameaças à liberdade de imprensa, do vigilantismo e policiamento preditivo. Haja luta, viu? A Ramênia Vieira, editora do relatório do Intervozes, contou pra gente algumas recomendações para mitigar os retrocessos no direito à comunicação. Em 2020, nós vimos que intensificou os ataques e as violações aos direitos humanos e especialmente no direito à comunicação, tanto na radiodifusão, com os ataques aos jornalistas, comunicadores populares e também o ataque à comunicação pública a partir do momento que o governo começou a impor censura, fazer proselitismo dentro da EBC, e outras propostas que vieram também nesse sentido de intensificar os ataques aos direitos à comunicação. Então, nesse ambiente, a gente detecta que é necessária ainda mais a existência de um ambiente de mídia independente e plural. Isso é um fator essencial para o exercício da cidadania e para o desenvolvimento de um sistema político democrático. Então, a gente percebe que o desenvolvimento de políticas públicas de incentivo a produções locais sejam efetivadas para que promova o desenvolvimento local a partir de centrais públicas de comunicação, fortalecimento das rádios e TVs comunitárias. E na radiodifusão, no que se refere a propriedades dos meios, a gente recomenda fortemente que se aprove uma nova legislação para o setor que coíba a propriedade cruzada, o monopólio e promova realmente a pluralidade e a diversidade de vozes nos meios de comunicação. Em relação à internet, a gente recomenda que os órgãos competentes fiscalizem e responsabilizem agentes públicos que promovam campanhas de ódio por meio de seus canais institucionais ou pessoais na internet. Já em relação ao papel dos agentes privados, como as grandes plataformas digitais, a gente recomenda que as empresas de internet tenham maior transparência em relação à discriminação de conteúdos publicados em redes sociais e aos seus mecanismos de regulação de discurso, pois a gente vê muitas postagens sendo tiradas do ar sem que tenha um fator realmente previsto na legislação brasileira que indique que aquele conteúdo deveria realmente ser tirado do ar. Assim como nós vemos conteúdos que deveriam ser retirados pelas legislações já vigentes e que não são retirados.
E para fechar, no que se refere ao conjunto da liberdade de expressão, é essencial que o Estado respeite as obrigações internacionais de direitos humanos determinadas nos tratados, dos quais o Brasil é signatário, e garanta a efetividade dos dispositivos previstos no artigo 5º da Constituição Federal, que dizem respeito ao direito à livre manifestação e associação. O Estado também tem o dever de investigar e punir os responsáveis por casos de violências e perseguição a comunicadores e defensores dos direitos humanos, assim como oferecer proteção imediata às vítimas de ameaça e manter e fortalecer os programas de proteção a defensores. É importante perceber que quando falamos de violação do direito à comunicação, a gente está falando também da garantia dos demais direitos humanos. A falta de acesso à internet, como vimos aqui, também representa a violação do direito à educação, à saúde, ao trabalho. O policiamento preditivo e o uso das tecnologias para a perpetuação do racismo estrutural viola o princípio de que, perante a lei, não deve haver distinção de qualquer natureza, que está lá expresso na Constituição. Lutar pela garantia do direito à comunicação é dar mais um passo na conquista de uma vida digna para todos. Ideias para adiar o fim do mundo. Desenvolver e ressignificar as tecnologias significa disputar o futuro. E é exatamente isso que os povos indígenas vêm fazendo há séculos para sobreviver. A jornalista e cofundadora da Conexão Malunga, Mariana Gomes, traz uma perspectiva bem interessante no seu artigo para o nosso relatório sobre o uso das tecnologias de vigilância para a proteção dos territórios indígenas. Ela cita o exemplo da aldeia Novos Guerreiros, da etnia Pataxó, no sul da Bahia. Eles tiveram seu território ameaçado de reintegração de posse depois de um pedido da empresa Skydream Escola de Pilotagem, que tentou se apoderar de uma área da aldeia ocupada por 24 famílias. Tiara Pataxó, uma das lideranças indígenas ouvidas pela Mariana, afirmou que se não fosse o modo de vigilância implementado pela aldeia, teria sido bem pior. Pois é, esse é um uso da tecnologia bem diferente daquele imaginário Black Mirror que a gente tem. Brigar para que o futuro da nossa sociedade não seja pautado exclusivamente por interesses privados é lutar para que a gente não viva essa distopia do Black Mirror, de reprodução automatizada da discriminação e mercantilização das pessoas. Porque se depender da indústria da tecnologia, a gente vive para consumir e produzir dados para que ela lucre com isso. Lembro aqui da Chimamanda e sua reflexão sobre o perigo da história única. Disputar essas narrativas e complexificar o mundo a partir de diferentes vozes e olhares é tarefa central na briga por esse futuro. Por isso a gente destaca aqui o trabalho importantíssimo que as mídias comunitárias, alternativas e independentes vêm realizando. Não falta megafone, rádio poste, barcos equipados com cornetas, moto de som, cartazes, checagem de notícias no WhatsApp, áudios informativos circulando em bicicletas e paródias para se comunicar com seus territórios e fazer ecoar suas vozes. A gente termina por aqui mais um episódio do Levante Sua Voz. Você pode ouvir o nosso programa quinzenalmente na Rádio FRJ e também nas plataformas de streaming. Nesse episódio, utilizamos áudios do canal de Marcelo Teixeira, Ministério das Comunicações e UOL. O relatório Direito à Comunicação no Brasil foi publicado pelo Le Monde Diplomatique Brasil, a quem agradecemos muito pela parceria. Nesse episódio, utilizamos trechos dos artigos escritos por Paulo Vitor Melo e Tâmara Terço, Mariana Gomes, Eduardo Amorim, Bia Barbosa, Gésio Passos e Mariana Martins. Lá no Le Monde, você também pode ler os textos de Mabel Dias, Maria Melo e Marina Pita, Iago Werneck e Ana Carolina Westrup. O Levante Sua Voz é uma produção do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Este episódio contou com a produção de Gisele Mendes. Na locução, estamos Gisele e eu, Mônica. Na edição e finalização, Iago Werneck. A música que ajudou a compor a trilha deste episódio faz parte de um álbum de cirandas de Caiana dos Crioulos. Valeu, pessoal! A gente se vê no próximo episódio. Até lá!